Uma outra curiosidade disso daqui é o seguinte: se você pensar nas forças do ímã enquanto ele está caindo, quais são as forças que atuam nele, né? Vamos desenhar aqui. As forças que atuam no ímã enquanto ele está caindo, aqui está o tubo, né? Aqui está o tubo de alumínio. E aqui está o ímã caindo. O ímã caindo, né? Uma velocidade para baixo. Quais as forças que atuam nele? Tem a força peso, né? Que é a força que a Terra puxa ele para baixo. Tem a resistência do ar, mas dá para mostrar que a resistência do ar aqui é bem menor do que o peso do ímã. Para objetos pequenos e densos, a resistência do ar não influencia tanto assim. E tem essa força magnética, contrária ao peso, que faz o ímã cair devagarzinho. Essa força foi gerada pela lei de Faraday e lei de Lenz. A lei de Faraday fez aparecer uma corrente elétrica, que gerou um campo magnético, e a lei de Lenz me garante que esse campo magnético vai ser oposto à variação do primeiro, fazendo com que a força seja oposta ao peso e o ímã caia devagarzinho. E assim, esse ímã cai praticamente em movimento retilíneo uniforme. É uma coisa muito bonita de se ver, daqui a pouco a gente vai filmar. Só que daí tem uma outra curiosidade que é o seguinte: essa força magnética aqui, ela está sendo exercida pela corrente no tubo. Portanto, a gente pode dizer que o tubo está fazendo uma força magnética no ímã. Mas, se o tubo faz uma força magnética no ímã para cima, lembra do princípio da ação e reação, terceira lei de Newton? Se o tubo faz uma força magnética no ímã para cima, o ímã faz uma força magnética no tubo para baixo. E, portanto, o tubo como um todo vai estar sendo empurrado para baixo com uma força que tem o mesmo valor da força magnética no ímã. Ação e reação tem o mesmo valor, a mesma intensidade. Agora, se você notar, esse ímã cai em movimento retilíneo uniforme. Se ele cai em movimento retilíneo uniforme, a força resultante nele é zero. Se a força resultante nele é zero, a força magnética para cima tem o mesmo valor da força peso para baixo. Então, por exemplo, vamos supor que o peso desse ímã, sei lá, tem a mínima ideia quanto é, 30 gramas, 0,033, estou meio confuso, né? 30 dividido por 1000, 3 dividido por 0,03 quilos, vezes 10, que é o G, né? Aproximando o G para 10, o peso vale aproximadamente 0,3 newtons. Ora, se o peso desse ímã vale 0, deixa eu ver se eu acertei aqui, 30 dividido por 1000, isso 3 sobre 100, 0,03, isso é a massa, vezes 10 isso. 0,3 newtons é o peso do ímã. Como a força resultante no ímã é zero, se o peso é 0,3, a força magnética também é 0,3. 0,3 com 0,3 se cancelam. Mas se a força que o tubo está fazendo no ímã é 0,3 para cima, a força que o ímã faz no tubo é 0,3 para baixo. E, portanto, enquanto o ímã está caindo, ele fica o tempo inteiro empurrando esse tubo para baixo. Com uma força pequenininha, 0,3 newtons, mas fica. E é legal que se você coloca esse tubo sobre uma balança digital, e solta o ímã aqui em cima, você vai poder perceber que enquanto o ímã está caindo, como o ímã fica fazendo uma força no tubo para baixo, enquanto o ímã está caindo, a balança fica registrando o peso do ímã. A massa, né? A balança registra a massa. Mas é uma coisa impressionante, porque o ímã nem chegou a encostar no prato da balança, o ímã está aqui em cima ainda, assim, ó. E você já percebe, assim, você fica segurando o ímã, a balança está marcando zero lá. A gente para ela para ela marcar zero. Você colocou esse tubo em cima do prato da balança e soltou o tubo, ele fica lá parado, assim. Aí você pega o ímã, fica segurando aqui, a balança está marcando zero. Depois no tara lá, ela tarou, ela ficou marcando zero. No que você solta o ímã e o ímã começa a cair, ele já começa a empurrar o tubo para baixo, logo no começo da queda. E aí a balança já começa a registrar um valor, que é igual ao peso do ímã. Portanto, a gente consegue medir o peso do ímã antes do ímã bater no prato da balança. Aí é óbvio que depois que ele bate no prato da balança, e fica lá parado, aí ele continua registrando o mesmo valor lá do peso dele. Eu vou filmar agora o ímã caindo devagarzinho no tubo,
E depois também eu vou colocar para vocês no filminho o link do filme que eu tenho com o tubo em cima da balança. E se quiserem também eu posso colocar o... Isso eu não sei se eu posso. Mas, bom, é isso. Então eu coloco o filminho do tubo também. Mas deixa eu filmar para vocês então o imã caindo aqui assim. Eu vou pegar o iPod, tá? Não vou nem desligar, pô. Mais rápido. Sim. Vou soltar aqui, ó lá. 1, 2 e já. Vai cair. Vai. Muito legal, não é? Bom, é isso, pessoal. Até mais.